dias da minha vida. Não importa qual seja o teor do culto, Aldair, se é missões, se é de jovens, a adoração sempre tem o mesmo destino. Aleluia. Você entendeu? Não importa se é infantil, não importa se é dos senhores, a tua adoração tem o mesmo valor nesse lugar. Aleluia. Abra comigo a Bíblia em João capítulo 4. Deus colocou essa palavra no meu coração quando o Geninho perguntou: Felipe, você topa pregar domingo? Eu disse: rapaz, é grande responsabilidade. E ele perguntou: tem algum tema? Eu disse a ele: me dê um dia para me perguntar a Jesus. Não foi, Geninho? E Jesus sondou no meu coração e falou que seria em João capítulo 4, versículo 4, mas vamos ler a partir do versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Dê lugar a Jesus, viu, Samuel? Deixa a mamãe quietinha aí. Capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E eu digo amém e amém. Aleluia. Sem perder tempo, não se preocupe que o pregador aqui não é daquele que passa uma hora pregando, não. Mas deixe Deus usar a minha vida para você nessa noite. Abra o seu coração e seus ouvidos. Aleluia. A palavra de Deus diz, como foi claro e lido aqui, que Jesus decidiu deixar a Judéia e passar outra vez para a Galileia. E havia, pastor, 3 trajetos para que um cidadão judeu pudesse sair da Judéia e chegar na Galileia. O primeiro caminho era atravessando o rio Jordão e subindo o monte da Pérea. Caminho curto, seguro, sem cansaço, zero estresse. O segundo caminho seria ir pela costa do mar da Galileia. Caminho bonito. Você via todo aquele mar, a brisa do mar, zero estresse, seguro, tranquilo. Mas havia um terceiro caminho, que era ir por Samaria. E judeu que era judeu da gema jamais tomaria esse caminho, porque judeu não se relacionava com quem morava em Samaria. Porque a história vai dizer que enquanto Israel estava em cativeiro pelos assírios, os judeus se relacionaram com os gentios e mestificaram a raça. Daí vieram o povo de Samaria. Naquele tempo, o pior xingamento que um judeu poderia receber era ser chamado de samaritano. E nós vamos ver isso nos evangelhos, quando certa vez Jesus foi curar um moço que era sábado, que estava possesso por espíritos malignos. E o que foi que os fariseus disseram? Esse expulsa demônios por Beelzebu e é como um dos samaritanos. Um dos piores xingamentos era ser chamado de samaritano. Mas a palavra vai dizer que Jesus disse: me faz necessário passar por Samaria. E eu fico imaginando, quando Jesus fala para os seus discípulos: nós vamos hoje voltar a fazer um trajeto com um destino que nós já sabemos, mas nós vamos por um trajeto diferente. Nós vamos sair daqui da Judéia e vamos para a Galileia. E eu imagino que talvez os discípulos tenham pensado: Jesus, nós vamos pelo Jordão? Ou a gente vai pela orla do mar? Jesus disse: nós vamos por Samaria. Pensa comigo, todos os discípulos de Cristo eram judeus, foram ensinados e exortados por professores, maestros, pais, avós, tios, de que samaritano não presta, de que samaritano é mestiço, de que samaritano é gente problemática, de que samaritano é gente que não merece estar em um ambiente onde nós, os judeus, estamos. Aleluia.
Então eu fico imaginando quando Jesus disse: nós vamos por Samaria porque me convém e me é necessário passar por lá. Eu fico imaginando João olhando para Pedro. A Bíblia não vai dizer que eles disseram alguma coisa, mas talvez o olhar já dizia tudo, né? O homem ficou doido. O povo já fala dele sem ele fazer nada, passando por Samaria então. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Jesus disse, volta a falar, eu quero que você grave isso: me faz necessário, aleluia, passar por Samaria. Jesus entendeu que a Samaria que ele precisava ir não era geográfica, não era o local, não era a cidade, aleluia, mas era um ensinamento e uma pessoa. Era algo demagológico, eu não sei se essa palavra realmente está no português correto. Aleluia. E todos nós, ninguém aqui está isento da nossa Samaria. Talvez a sua Samaria seja a questão sentimental. Talvez a sua Samaria seja a questão familiar. Talvez a sua Samaria seja problemas econômicos. Talvez a sua Samaria seja tentações. Mas todos nós temos uma Samaria na nossa vida. E se faz necessário passar por essa Samaria diariamente, para que possamos beber da água que vem de Deus. Eu peço que você se ligue nessa noite. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Jesus decide passar por Samaria, mas passar por Samaria não é fácil. Passar por Samaria é uma renúncia. E pior do que isso, Geninho, é quebrar protocolo. E nessa noite Deus me utiliza para te dizer: essa noite Ele quer quebrar protocolos na sua vida. Porque se não for para quebrar protocolo, você veio na noite errada. Você está vivendo o evangelho errado. Se eu e você não quebramos protocolo por a palavra que nos transforma, estamos vivenciando o evangelho errado. O povo judeu não suportava samaritano. Quantos crentes são assim hoje? Eu não vou naquela denominação porque eles são diferentes. Eu não me junto com aquele pastor, que aquele pastor gosta de bater uma bola. Aquele pastor gosta de pagode. Eu não vou naquela igreja porque aquela igreja faz barulho demais. Eu não vou naquela igreja porque aquela igreja não canta os hinos da harpa. Quando na verdade, aleluia, nós somos uma só igreja. A palavra de Deus vai dizer que quando Paulo escrevia as cartas, ele dizia: a igreja que está na cidade de tal, a igreja que está na cidade, a igreja que está na cidade. Havia muitas, mas era uma só. Nós somos um só corpo. E temos que ter um só pensamento. Porque quando o grande dia chegar, vai subir todo mundo junto. Aleluia. E Jesus estava quebrando protocolos. Um judeu indo para Samaria. Aleluia. E eu quero que você pense comigo. Imagine comigo. Os discípulos vendo aquela situação. Vamos segui-lo. O mestre vai, nós vamos atrás. Aleluia. Tem tanta gente que esquiva a sua Samaria. Tem tanta gente que não gosta de ser caluniado. Quem gosta? Mas tem tanta gente que não gosta de ser apontado. Tem tanta gente que não gosta de ser visto. Ai, vão falar mal de mim. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo nos odeia pelo simples fato de nós amarmos a Jesus. E eu volto a repetir:
se eu e você não quebramos protocolos, se eu e você não sentimos a dor de quem está em Samaria, estamos vivendo o evangelho errado, irmão. Se eu e você gostamos de somente estar em Jerusalém, de somente estar entre judeus, estamos nos convertendo em fariseus. É pesada essa palavra, mas é necessária. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para entrar em Samaria, você vai passar perseguição, você vai passar por calúnias, por difamação. O dedo do povo vai apontar. E às vezes você diz: Jesus, parece que o inferno todo se levantou contra mim. Parece não, é verdade. O inferno todo se levantou contra você, porque a palavra diz o seguinte: que antes de Jesus entrar em Samaria, ele teve que passar por uma cidade horrenda, chamada Gadara. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus nem sequer chegou na cidade, passou nos portões, o diabo se manifestou num jovem, estava infestado de legião, e disse: de onde vens? E Jesus disse: eu não quero conversa contigo, larga ele agora, liberta ele agora. Porque o diabo sabia qual era o destino de Jesus, Geninho. O diabo sabe qual é o seu destino. O diabo sabe o que Deus tem preparado para você. O diabo sabe o que o Senhor preparou para entregar nas tuas mãos. E é por isso que se levanta hostes das espirituais da maldade. Vai se levantar potestades, o inferno vai se levantar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você entender que na fé e na oração você vencer potestades, você vencer o maligno, nada pode tirar você do foco. Nada vai tirar você do foco, aleluia. Chegando em Samaria, os discípulos tiveram uma experiência incrível. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus diz: me faz-me necessário passar por Samaria, porque a viagem era diferente. A viagem não era uma viagem tranquila, a viagem não era uma viagem agradável, não era 100% segura. Mas Jesus ia ver o que ninguém viu. Você pegou o que eu estou querendo dizer? Você já esteve perto de alguém que não passa por uma viagem diferente? Você já esteve perto de alguém que não tem uma experiência para contar da parte de Deus? Você já esteve perto de alguém cru? É triste. Só sabe criticar o pastor, só sabe criticar a liderança, critica as crianças, critica os jovens, critica como é feito, mas você não escuta uma experiência da parte de Deus, porque essa tal pessoa nunca passou por Samaria. É forte. Mas Jesus sabia que passando por Samaria, ele veria algo que nunca ninguém viu. É passando por Samaria que você vai sofrer, vai enfrentar dificuldades, mas você também vai ver o que ninguém viu. Você também vai tocar o que ninguém tocou. Você também vai receber o que ninguém recebeu, aleluia. A viagem era diferente, cansativa, porque a palavra diz que passando a viagem, Jesus queria dormir, Geninho. E isso me faz entender que nessa viagem, toda a trajetória de Jesus, ele não foi como Jesus Deus, ele foi como Jesus homem, Jesus humano, aleluia. Para provar para mim e para você que não existe super crente, que não existe super homem. Eu sei que o cansaço bate, deu cansaço em Jesus, deu fadiga em Jesus, deu sede em Jesus. Eu sei que talvez você esteja cansado, esteja com sede, esteja com sono. Talvez você não queria nem vir a este lugar essa noite, mas levanta a mão aí para receber o que eu vou dizer. Você vai estar aqui hoje, amanhã
e domingo para mostrar: Satanás, eu estou cansado, mas eu estou lutando. Satanás, eu estou com sede, mas eu não recuo. Satanás, eu estou com sono, mas eu não paro. E não é você, é a graça de Deus que te alcança diariamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 5 diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Cansado do caminho, Jesus entra em Sicá, uma cidade triste, só samaritano e somente ele de judeu. E era um negócio tão forte que eles não precisavam nem se falar. Samaritano sabia quem era judeu e judeu sabia quem era samaritano pelas vestes. Aleluia. E a palavra de Deus diz o seguinte: que Jesus, cansado e com sede, ele sentou do lado da fonte. Aí às vezes eu e você está cansado, mas não quer vir para a fonte. Às vezes eu e você com sede, mas não quer ir para a fonte. Sabe o que acontece? Eu e você morre. E depois a gente se pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? Aí você vai desanimando, quando o próprio Cristo aqui nos dá o exemplo: venha para a fonte, sente, não precisa você correr não. Vamos no Passo do Gado, mas não pare não. Venha para a fonte. Eu não sei quem está aqui procurando água, mas você veio para o lugar certo. Eu não sei quem veio aqui sedento, mas deixa eu te dizer: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o único que pode saciar essa sede. Aleluia. Era quase a hora sexta. Aleluia. A hora sexta, minha irmã, é aquela hora que é entre meio-dia e 1h da tarde. O sol está bom todo, está bem friinho, bem friinho. Jesus sentou do lado da fonte. Versículo 7 diz: veio uma mulher samaritana tirar água. A mulher não falou uma palavra com Jesus, porque ela conheceu que ele era um judeu. O que essa mulher estava fazendo lá? Na hora sexta, não era hora de tirar água. Todo mundo estava em casa comendo. Hora sexta era a hora de descanso, hora de dormir. O que é que essa mulher estava fazendo lá? Ela tinha uma dívida com alguém, a ponto dela ter que dar a vida dela todo dia para tirar água daquele poço. Louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a presença dele aqui. A mulher não dirigiu uma palavra para Jesus, mas eu quero acreditar que ela sentiu uma presença diferente no homem que estava sentado na fonte. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aleluia. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes que beba me pedes água para dar de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha aqui o conflito. Aleluia. O versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus havia visto que nenhum judeu viu: a mulher samaritana, a mulher que dava água para que os outros pudessem matar a sede, mas ela não matava a sede dela. A mulher que provia um mantimento, mas ela não se saciava.
A mulher que trabalhava até a hora sexta, para que ninguém a visse por vergonha. Mas Jesus teve a necessidade de passar e encontrar com essa mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa falar para ninguém, Jesus sabe. Jesus conhece. Jesus sonda, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele sabe tanto, que quantas vezes você tem que orar e não sai nada, mas aquelas lágrimas são interpretadas, meu querido. As suas lágrimas são interpretadas. O Espírito Santo as traduz. Jesus te sonda, aleluia. Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu me conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está dizendo: você está me negando, mas eu não nego a você não. Eu não sou um judeu comum, minha filha. Eu não sou um judeu qualquer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa água tem nos alcançado tanto, que eu e você estamos aqui essa noite. Nós não temos um pingo de água, para que pudéssemos saciar a nossa sede todo dia. Mas essa água jorra na minha e na sua vida. E eu quero profetizar que na sua casa existe uma cachoeira dessa água que vem do trono de Deus. E que quando o diabo utilize alguém para dizer alguma coisa contra a sua família, contra a sua vida, que te calunie, que te aponte o dedo, eu vou passar por Samaria, Jesus, eu vou enfrentar. Mas eu quero essa água, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu soubesses quem te pede água. Mas eu quero voltar a alguns versículos. Hoje foi feita uma homenagem ao nosso pastor, justo, por todo o trabalho que é prestado. Frutos são produzidos, e isso é bíblico. Tão bíblico que deve nos assustar. Quais são os frutos que temos produzido? É bom? É ruim? Esses frutos produzem outros frutos? Aleluia. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. E foi uma herança que ficou para José, e agora estava com o povo de Samaria. O povo samaritano que não era digno estava bebendo água que nem judeu bebia. O que será que nós temos feito naquilo que me corresponde na obra de Deus, naquilo que te corresponde? Qual é o poço que você tem cavado para deixar de herança? Será que você tem se esforçado? Esses dias passados tivemos uma reunião com os senhores, e eu disse para cada um deles: vamos cavar poço. É difícil, é árduo, cansativo, estressante, mas a recompensa é achar água, pastor. Qual é o poço que vamos deixar para a futura geração? Qual é o legado que vamos deixar para a futura geração? Será que vai jorrar água? Tanto tempo passou que o povo de Samaria bebia água do poço que Jacó cavou. Olha que forte isso. Meus irmãos, eu quero trazer aos nossos corações essa noite, de que o Senhor, Ele ama nos usar. Não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. E a obra dEle precisa de nós. Jesus Cristo fez um trabalho missionário indo para Samaria.
Jesus Cristo ensinou com as suas próprias atitudes como os discípulos deveriam fazer. Não importa se é gentil, se é samaritano, a água tem que chegar para todo mundo. Esse culto de missões, esse nome missões, tem que arder no seu coração como uma chama de paixão que não se apaga. Porque naquele grande dia Ele não vai perguntar quantas canções cantamos, quantas pregações pregamos, quantos avivos a gente fez. Ele vai perguntar: quantas almas para o meu reino você trouxe? Abra sua mão, abra sua mão. Quantas almas você trouxe? Que pesado é essa pergunta. E se isso não te comove, precisamos nascer de novo. Precisamos beber dessa água mais uma vez. Precisamos ter um encontro com Cristo uma vez mais. Aleluia. Missões devem estar no coração da igreja. O evangelho tem que arder em nossos corações. Não importa, quando vamos para Samaria, vão caluniar, deixa falar. A gente está quebrando protocolo. Quebrar protocolo nos traz a eminência, Aldair. Quebrar protocolo, pastor, nos eleva, pastor. Mas não para que sejamos vistos. Porque como foi dito aqui, se eu não me engano por Davi, temos que falar do evangelho com transparência e com a verdade, sem demagogia, pastor. Sem que eu faça um checklist de como tem que ser e colocar Jesus nesse checklist, limitando quem Ele é. Aleluia. Para que o evangelho literalmente possa chegar em cada coração. Aleluia. Aleluia. Porque quando anunciamos o evangelho com essa verdade, com essa simplicidade, com esse amor e dedicação que Jesus teve de encontrar a mulher samaritana, Ele mesmo nos eleva a um olhar de destaque, não porque mereçamos, mas porque o evangelho faz isso. O evangelho faz com que você seja diferente. Rapaz, esse pastor Márcio é diferenciado. Rapaz, esse irmão é diferenciado. Essa irmã é diferente. Ela não está presa a nenhuma demagogia. Porque se Jesus, como homem que foi a Samaria, não tivesse se colocado no lugar da mulher samaritana, ele não saberia que ela pegava água, que ela dava de beber, mas que ela tinha sede. Por isso temos que nos colocar no lugar do homossexual, da prostituta, de quem está no candomblé, de quem está no pecado, de quem está no mundo das drogas, para que possamos ganhar esse povo. Eu tenho que me colocar nesse lugar. E se fosse eu? E se fosse você? É duro, irmão, mas é o evangelho. Porque o evangelho transforma, vivifica, transforma. E que esse evangelho possa arder no meu e no seu coração. Que você essa noite possa voltar para casa e dizer: eu tenho uma missão, eu preciso ganhar alguém para Jesus esse ano ainda. O pastor está dizendo: a igreja está apertada, eu vou ser responsável por deixar mais apertada ainda. Para quando seja o último culto de Santa Ceia, tem que fazer no ginásio, porque não vai caber aqui. Você crê? Dê um forte aplauso a Jesus, porque Ele é capaz de fazer isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa pequena reflexão que Deus tocou no meu coração para trazer hoje para você. O culto de missões, assim como qualquer outro culto, ele não pode jamais, esse nome, ser negligenciado. Porque foi Deus utilizando um santo para pregar o evangelho para você,
que fez você estar aqui hoje. Felipe, mas eu me sinto fraquinho. Eu estou quase me descarriando dos trilhos. Como Jesus, eu estou cansado. Tenho sede, tenho sono. Estou sendo caluniado, estou com a cabeça cheia. Deixa eu te falar o seguinte. Esse é o melhor sinal de Jesus te dizendo que você está no caminho certo. Vai fraquinho mesmo. Vai cansado mesmo. Vai se arrastando, mas vai. Não deixe, porque a sua recompensa vem do céu. Se Deus tem utilizado a sua vida aqui nessa igreja, independente do departamento, você é uma coluna. E se nessa noite você se sente rachado, receba o abraço do Espírito Santo. Se levante e abraça o irmão que está do seu lado. Se levante e abraça o irmão que está do seu lado. Aleluia. Abraça o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, não vamos parar não, pelo amor de Deus. Não vamos parar não, mesmo cansadinho, mesmo falho, mesmo rachado, não vamos parar não. Porque fiel é aquele que nos chamou, o qual também o fará, diz a palavra de Deus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Você não precisa de psicólogo nessa noite. Você não precisa de remédio para dormir, nem para se tranquilizar. Você só precisa desabafar com Jesus Cristo. Que você seja nessa noite a mulher samaritana. Jesus, diferente dela eu sei quem tu és. Diferente dela eu sei o que tu podes fazer. Dá-me de beber. Renova em mim esse espírito. Renova em mim, Senhor Jesus, o sentimento de te servir, o prazer de estar em teus atos, de estar em tua casa. Por mim eu parava agora, eu desacelerei. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor. Parado. Toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Tem jeito. Oh, tem jeito, irmão. Diga. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei, que decidi seguir. Foi por causa dele. Oh, sim. Por causa de
palma aqui pro Senhor. Aplaude o Senhor, igreja. É festa, oh glória. Enviando, oh. E toda vez, oh. Eu chego lá. Diga! Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele Foi por ele. Oh! Por causa de Jesus. Adore o Senhor. Se tem alguém do seu lado que ainda não conhece o como Salvador, dê um abraço. Convide, vem adorar o Senhor. Vem entregar sua vida para Ele. Foi por causa dele. Por causa dele. Oh! Foi por causa dele. Foi por causa dele. Oh! Foi por causa dele que o Senhor hoje te chama. O Senhor hoje te convida. Vem como você está. Oh, foi por causa dele. Por causa de Jesus. Então adore a Ele. Foi por causa dele. Vamos trabalhar, igreja. Procure pessoas que ainda não conhecem o Senhor como Salvador.